Olá, pessoal. Então vamos aí para a sexta parte da nossa aula. Nesse tópico eu vou discutir um pouco com vocês sobre as células-tronco e a renovação no celular no epitélio digestório, né? Que como a gente veio falando até agora, a gente falou de vários aspectos da digestão, né, do desenvolvimento do sistema digestório, mas a gente não falou ainda como que esse chamadas células-tronco, né, no epitélio digestório, como elas se renovam, né, se autorrenovam, sendo este epitélio, o sistema digestório, um daqueles que mais se renova em nosso corpo, né? Assim como o nosso sistema hematopoético, nosso sistema digestório, nossas criptas, principalmente no intestino, as nossas células-tronco intestinais, elas são grandes modelos para o estudo de células-tronco. Então, a gente sabe que tem variações, o número de cânceres, por exemplo, entre intestino grosso e delgado, embora o número de células-tronco seja equivalente. E a gente tem visto muito nos últimos anos que existe uma via de sinalização importante, a via de WNT, chamada via de Wnt, que é importantíssima para diferenciação das células-tronco. Então, isso que a gente está vendo aqui nessa representação são as chamadas, né, vilosidades intestinais, né, todas as vilosidades que a gente falou, que existe variação em diferentes porções do intestino, etc. Vocês vão tratar disso com bastante detalhe também na parte de histologia. E na região da cripta, né, intestinal, quando a gente olha na região da cripta, o que acontece é que bem na base a gente tem as chamadas aqui em amarelo, as chamadas células em amarelo, as células de Panet. Próximas, adjacentes às células de Panet, a gente tem as chamadas células-tronco intestinais. Essas células-tronco intestinais, elas dão origem a uma célula igual a ela e uma outra que vai então subir para o processo de diferenciação e migração, e todas as células que chegam acima, né, vão acabar sendo liberadas, e boa parte do nosso bolo fecal são restos celulares presentes, tá? Então é isso que a gente está vendo, né? Então a gente tem desde os enterócitos, que são essas células maduras que aqui se encontram, células enteroendócrinas, que são células também que fazem secreção hormonal, etc. Células de Goblet, né, que são células de natureza endócrina, exócrina, desculpa, que liberam também é, também substâncias, né? E tudo isso aqui são as células diferenciadas, desculpa, diferenciadas no nosso processo, né, aqui de diferenciação, né, de determinação do sistema digestório. Então, essa via de WNT, ou de via de Wnt, a gente vê que quando a gente tem WNT ligado, o que acontece é que essa molécula aqui, que a gente chama de beta-catenina, ela pode ir para o núcleo, então esse fator de transcrição do TCF consegue fazer a transcrição de genes, enquanto que quando não tem o WNT, a beta-catenina é degradada por esse complexo APC, axina, GSK3, tá? Então, existe um controle muito grande, né, dessa via de WNT, e agora, vou ver se eu consigo mostrar para vocês o vídeo, não sei se vai rodar aqui agora. Sim. Então, aqui a gente vê uma cripta intestinal, né? Aqui é um tubo, acho que como vocês conseguem ver, esse aqui é um vídeo do Hans Clevers, que é um laboratório muito importante nessa área particularmente nessa área de células-tronco. Então, a gente está chegando aqui numa cripta intestinal, a gente vê as chamadas as vilosidades, né? Então, aqui, olhem bem, né? Olha a quantidade, né, de vilos, que a gente chama de vilosidades, né, intestinais, aumentando muito a superfície de absorção. Então, a gente vai aqui especificamente numa velocidade, numa região da base aqui, da cripta, que é a velocidade. Ó, que acho que o vídeo não está funcionando, mas aqui, ó. Então, a gente tem, dá uma pausa aqui, então a gente tem células-tronco, que são normalmente células menores, né, células-tronco, células de Panet, que são essas células que estão logo adjacentes às células-tronco, e todo esse compartimento aqui de células que se amplificam, também vão subindo aqui para a cripta, né, então isso é um processo de renovação constante, tá? Então, essa célula-tronco pode virar uma célula de Panet, ou ela pode também subir, né, para a velocidade. É isso que a gente está vendo aí. Normalmente esse processo funciona bem, essas células vão subindo, vão se diferenciando em anterócitos. Então é isso que a gente está vendo, elas vão subindo, subindo, vão se diferenciar em células de Goblet, e outras células estão subindo. Isso é o que acontece sempre, né,
todas as nossas velocidades, mas são milhões aí de velocidades, milhares, milhares, milhares. E aí vão subindo, né? Absorvendo nutrientes sempre, uma certa regularidade, mas chegam lá em cima e aí vão entrar em apoptose, vão morrer, as células vão morrer. Isso é o que você tem no bolo fecal. Em 3 a 4 dias você tem esse processo, do início até o final. Então você vê o nível de renovação celular que a gente tem. E isso aí é importante para evitar que você surja câncer nesses indivíduos. Só que o que que acontece? Quando você, muitas vezes, você pode ter o quê? Mutações nessa via de WNT, o que acontece que faz com que essas células não migrem, né, e elas fiquem aqui embaixo. Então, isso aqui é a perda da polaridade, né? E o que acontece é forma-se um adenoma, na formação de adenoma, que vocês vão ver aqui no vídeo. Então, ao invés de subir direitinho aqui, o processo estava indo bem. Aí aqui tem todo o mecanismo genético, que depois eu posso explicar com mais detalhe para quem estiver interessado, mas basicamente essas células não vão conseguir subir, elas não vão fazer essa. Olha lá, não vão conseguir subir. O que acontece? Se você tem um acúmulo de beta-catenina aqui, né, como a gente viu lá na via de WNT, o que acontece? A gente forma aqui um adenoma. Ao invés das células subir e entrar em apoptose, elas vão formando um adenoma. E aí vão, ó, mais mutações aqui nessas células, e isso vai dar um problema, né, formando um adenoma nessa região que vai crescer e vai levar um câncer. Tá? Então, esse processo, né, como eu vinha falando, da renovação do epitélio intestinal demora aí 4 dias, e a gente tem aí pelo menos 1.400 células são jogadas aí no lumen diariamente, em cada uma daquelas velocidades. Você vê a quantidade de células que a gente perde, que a gente renova, renovação muito constante. Então, é impressionante como a gente não tem processo de câncer direto, né? E essa renovação, então, como eu falei, depende dessa via de Wnt, mas não só o Wnt, também a via de sinalização de NOT, a diferenciação de enterócitos hoje, a gente sabe que é também devido a modificações, né? A gente conhece melhor aqui como que cada um desses tipos celulares é gerado. Uma outra coisa que a gente também hoje em dia já sabe melhor é como que essa camada, né? Vocês lembram que eu mostrei para vocês a mucosa, a submucosa, né? Lâmina própria, mucosa, etc. Tudo por baixo, a gente sabe que também vias de sinalização também atuam, né? Do epitélio aqui, né? Desde o epitélio formado a partir de endoderma até a região mais externa, com músculo liso, né? A gente sabe bem que existe uma inibição, algumas vezes sinalização com o BMP4, e isso aqui leva, então, à formação de gânglios, né, que vão controlar também contrações e todo o sistema nervoso entérico, né, que existe aqui durante o desenvolvimento e também posteriormente na vida adulta no nosso trato gastrointestinal. E isso é para mostrar aqui também, né? Acho que o último slide, antes de eu terminar, se não me engano, essa parte, para mostrar que boa parte da migração, né, de células também, tinha uma migração grande de células da crista neural e de outras regiões que vão, então, fazer a inervação do nosso sistema nervoso periférico, né? E o nosso sistema nervoso entérico, que atua aqui em várias regiões ao longo, desde o esôfago até o reto. Tá? Por último, eu tinha esquecido que existe um processo também, né? Todo o processo de formação de velocidades ele acontece porque durante o processo de desenvolvimento você tem um fechamento, né? A partir de proliferação do mesoderma, etc. Você acaba fechando aquele tubo durante a oitava semana, aparecem depois vacuolização, recalibração, e aí a gente tem o aparecimento, né, depois dessa vacuolização, de vilosidades intestinais, tá? No tubo definitivo. Então, vou terminar mais essa parte por aqui. Faltam mais
uma parte que é a parte de problemas associados ao mau desenvolvimento do sistema digestório, né? A parte de doenças, né? De patologias com relações clínicas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, de vocês.